Voltar também é seguir em frente. O quadro de hoje, um livro, uma sessão, sem divã, mas com verdades que mexem onde a gente não quer olhar. O livro de hoje que falaremos é esse daqui, ó, O Retorno Eterno, do psicanalista Rubem Alves. Tem gente que acredita que para seguir em frente é preciso cortar tudo o que veio antes. Virar a página, fechar uma porta, não olhar mais para trás. Mas e se seguir em frente também fosse voltar? Voltar para si, voltar para aquilo que foi deixado, voltar para o que doeu e que ficou mal resolvido. Rubem Alves, no livro, que é uma espécie de crônica emocional da alma humana, fala sobre retornos. Sim, não como uma recaída, nem como reencontros. Ele fala como um jogo de palavras no título, O Retorno Eterno. Porque às vezes é preciso retornar, mas com ternura, com amorosidade. Abre aspas. Aquilo que se perdeu, se tiver de ser reencontrado, será reencontrado por outros caminhos, nunca pelo mesmo. Fecha aspas. Essa frase virou uma chave em mim. Porque a maioria de nós tenta resolver suas dores exatamente como aprendeu, com força, com negação, com velocidade, mas o caminho da cura raramente é o mesmo que o da ferida. Na verdade, as pessoas, elas repetem as feridas, achando que isso vai fazer com que elas se curem, mas não é essa a melhor saída. Quando eu falo sobre retorno, não estou falando sobre regressar a um lugar físico. Eu estou falando sobre voltar emocionalmente para partes de nós que ficaram congeladas no tempo. Essas feridas. A criança que não foi vista. O adolescente que ouviu que sentir demais era fraqueza. O adulto que construiu o mundo inteiro, mas sente que deixou algo importante para trás. Voltar é perigoso, porque pode doer. Mas às vezes, para seguir de verdade, a gente precisa olhar para trás, não com culpa, mas novamente com ternura e dizer: sim, eu entendo porque você fez o que fez para sobreviver. Porque toda escolha que a gente julga hoje foi, em algum momento, a nossa única saída, a possível. E todo comportamento que parece disfuncional agora já foi uma estratégia mais inteligente que o seu corpo, sua mente, sua alma encontrou para suportar uma dor. Quando a gente revisita essas camadas da gente internas, a tendência é a gente fazer um julgamento. Só que o julgamento paralisa. E esse acolhimento, a ternura, transforma. Esse é o movimento terapêutico. Não é apagar o passado, é rever com outro olhar, retornar. É permitir que a parte sua que ficou presa, traumatizada, silenciada, ignorada, finalmente seja reconhecida e libertada. E quando esse olhar ele é terno, algo se abre, uma nova compreensão. Um tipo de paz que não vem da fuga, mas do acolhimento e da aceitação. Rubem Alves não fala sobre técnica, ele fala de alma e nos lembra que voltar pode ser o caminho mais honesto de avançar. Gente, nas sessões comigo, a gente fala muito sobre reconciliação com a origem, todos sabem disso, né? Muita gente tenta seguir em frente, negando sua família, sua história, sua origem, suas dores. Mas o que não é reconhecido, o que a gente não olha, se repete. A história não vivida, a emoção não sentida, a dor não nomeada, a emoção não falada, tudo isso se manifesta em forma de sintomas, de padrões, de bloqueios. A vida começa a empacar, vocês sabem, né? E a gente não entende por quê. O retorno simbólico é esse ato da gente voltar para dentro, para a nossa origem, para o afeto perdido, para essas dores que ficaram lá. É como se disséssemos ao nosso sistema interno: agora eu não vou fugir mais de você. E esse movimento não exige exposição, mas presença. Não exige que você reviva tudo, mas que você olhe com respeito e maturidade, principalmente com aceitação. Voltar é dizer sim,
para a sua própria história. Mesmo que ela não tenha sido justa, mesmo que tenha sido dolorosa, é só quem volta de verdade pode seguir sem carregar o peso. Porque seguir em frente, negando o que passou, é como correr com a alma em pedaços. Mas quando a gente integra, sabe, tudo que a gente é, inclusive o que doeu, algo muda dentro da gente. O passado para de gritar e o presente finalmente pode respirar. E o melhor, as nossas relações ficam muito melhores. Quer fazer esse retorno para a sua vida? Olhar para aquilo que dói? Começa assim, ó. Escreva uma carta para uma versão sua, para essa versão sua do passado. Pode ser uma idade, uma fase difícil, uma escolha mal feita. Não julgue, ouça e aceite. Revisite suas lembranças sem exigências. Olhe para fotos antigas, se você precisar, objetos, sons, e perceba quem você foi, mas com ternura. Pare de fugir da sua história, ela não te define, ela te atravessa. Se pergunte assim: o que eu ainda não consegui deixar ir? Porque eu nunca tive coragem de voltar. Voltar também é seguir em frente, mas só se for com ternura, com acolhimento, com amorosidade. Porque o retorno que cura é aquele que acolhe, não é aquele que julga. Se você se julgar tanto, vai ficar muito na culpa e você não vai sair do lugar. Se esse livro aqui te atravessou, comenta aqui qual a parte mais te tocou. Te vejo no próximo episódio de Um Livro, Uma Sessão.